Olá, meus amigos do nosso canal Remédio Milênio. Estamos de volta com a nossa 37ª parte do nosso mistério. O que Deus quer de mim. Bom, o nosso maravilhoso juiz, né, instituiu uma advogada para mim, né, ou seja, ela foi intimada a trabalhar no meu caso, né, para receber depois, né. Tá, eu vou com essa advogada, era uma senhora, encontrei ela aqui em Marabá, no escritório dela, era uma senhora. Tá, ela começou a trabalhar no caso. E aí, ficamos esperando, aí o juiz marcou, né, uma audiência para a gente poder colher o material, né, que era o sangue para fazer o exame de DNA. No dia marcado, né, eu fui para lá, para Itupiranga, e o tesoureiro foi intimado lá pelo fórum, né, e dessa vez ele foi obrigado a comparecer. Ele compareceu. E lá mesmo na sala do juiz, foi retirado o sangue do meu filho, né, o meu e o dele, para fazer o exame, né, saber se eu era mãe, se ele era pai, se ele era filho. Certo. Fizemos os exames e fui embora, né, tiramos o material para fazer o exame e fui embora. Uns 2, 3 meses depois, se não me engano, talvez até antes disso, com uma média assim dos... Foi muito tempo depois, não. No máximo uns 2 meses depois, eu creio. Chega a notícia, né? A advogada me procura e disse que o exame chegou, tinha chegado o resultado do exame e o juiz tinha marcado a data, né, para a gente rever o caso aí, o mais breve possível. No dia marcado, eu fui, né, para o fórum e ele comparece, eu fui com a minha advogada, né? E o tesoureiro comparece aí na audiência com o advogado da prefeitura, na verdade de graça, né? Como ele mesmo tinha dito, advogado de graça da prefeitura. Tá, o juiz abre o exame de DNA, né? E aí lê, né? 99,9% do menino é filho dele. Pergunta para ele o que ele tem a dizer, né? Se ele tem alguma coisa a dizer, né? Ele disse que não. Você aceita o resultado do exame? O juiz perguntou, né? Ele disse sim. Então é o seguinte, né? Vamos negociar aí a questão da pensão, né? Que agora você vai ter que pagar uma pensão para o seu filho, né? E vai ser descontado diretamente no seu salário na prefeitura. Muito bom. Era tudo que eu queria. Então, o juiz deu um tempo para que a gente pudesse conversar, né? E aí, fomos tentar negociar aí a questão da pensão do menino. Ele não estipulou o valor, né? Ah, você vai pagar tanto. Não, ele quis que eu conversasse com o tesoureiro e a gente entrasse num acordo no valor da pensão. E aí eu queria, né, um salário, ó, não é besta não. E ele queria dar meio salário. Ah, eu achei muito pouco, né? Ele queria dar R$ 150 na época, né? Era meio salário mínimo. E eu falei, não, é muito pouco, né? Então, ficou a minha advogada aí do lado dele, me convencendo aí a aceitar a proposta dele. E o advogado dele mesmo na prefeitura não teve que fazer quase nada, né? Porque a minha advogada resolveu aí ficar do lado dele, né? Puxar o saco dele. Acho que porque ele era funcionário da prefeitura e ela viu uma oportunidade de trabalhar também pela prefeitura e fazer uma amizade aí. Eu sei que ela passou praticamente sendo advogada dele, né? Porque ela puxava saco para ele, né? Então ela ficava me convencendo de fazer a vontade dele. E eu não gostei, né? Parece que eu estava ali sozinha, sem advogada. Mas como eu não tinha muita opção, era ele, o advogado dele e ela, né, contra mim. Eu fiquei praticamente só e resolvi aceitar a situação, mas impus que o menino fosse colocado no plano de saúde, né? Pelo menos isso, né? Já que era só meio salário mínimo, que ele colocasse o menino no plano de saúde. E ele aceitou, né? Tudo bem. Voltamos para a sala do juiz. O juiz olha, o que foi acordado? Não, vai ser R$ 150 a pensão do menino, né? E ele vai colocar o menino no plano de saúde, né? Daqui uns 30 dias ele vai colocar o menino no plano de saúde. Tá, beleza.
Aí o juiz olhou para ele e disse, olha, só que agora você vai devolver o dinheiro do IDNA que ela pagou e vai pagar os honorários da advogada dela. Cara, por essa ele não esperava que ele teria, de qualquer jeito, ele teria que pagar a advogada para mim. O advogado dele não falou nada para ele, acho que ele não chegou a perguntar, né? E o advogado dele não falou para ele que ele teria que me devolver o dinheiro do IDNA que eu tinha pago, e nem que ele tinha que pagar os honorários da minha advogada, né? Se o exame desse positivo. O juiz aí ele ficou assim, meio perdido, como quem diz, eu não sabia disso. Mas enfim, ele pediu 30 dias, disse que para devolver o dinheiro do advogado, do IDNA para mim, né? E a advogada de prontidão disse, não, meus honorários ele não precisa pagar, não. Ele dispensa os honorários para ele. Bom, nesse momento ficou muito claro para mim aí que ela estava puxando o saco dele, né? Querendo uma oportunidade aí de se infiltrar na prefeitura. Eu só via esse motivo dela estar puxando o saco dele, né? Ela, nem conhecia ele direito e começa a fazer essa aproximação, assim, essa bondade toda, né? Dispensar os honorários dela, as viagens dela que eu tinha dado para Itupiranga. Mas enfim, né? Os honorários dela dá para quem ela quiser. Bom, então vamos colocar o nome do menino, né? O juiz disse assim, o nome do menino vai ser como? Aí ele se impôs, quis colocar o nome do menino com o sobrenome dele todinho. Eu digo, Antes não sabia se era filho dele, agora quer que o nome dele todinho, o sobrenome dele todo no menino. Aí o juiz disse, não, mas e aí? Mas vai ficar um nome muito grande, então vamos tirar a parte do nome do menino, né? Porque ele já tinha sido registrado com o meu nome, eu tinha colocado o nome que eu quis, né? Eu tinha botado 2 nomes nele. Aí o juiz disse, vamos tirar o segundo nome, né? Que o primeiro não pode sair, mas o segundo sim. Eu falei, não. O meu não, o nome que eu botei não, de jeito nenhum. Aí o advogado, para fazer a vontade do tesoureiro, para fazer a minha vontade, mandou o escrivão colocar o nome do menino com o nome que já tinha e mais o sobrenome do pai, ou seja, ficou um nome enorme. Mas aí eu ali me impondo, né, querendo dizer que tinha alguns direitos e eu estava cobrando os meus direitos. Bom, aí ele foi e colocou, aí foi acordado, mandou o escrivão colocar lá, né, nos autos. Ficou acordado que ele vai dar R$150, né, de pensão para o menino. Eu falei, não, doutor juiz, Vossa Excelência, R$150 não, 50% do salário mínimo. Porque aí ano que vem o salário mínimo sobe, né, e os R$150 vai ficar lá embaixo. Aí ele, tá certo, bote aí, mandou o escrivão colocar 50% do salário mínimo, não R$150, mas 50% do salário mínimo. Aí ficou assim, ó, depois ele vai colocar o menino aí no plano de saúde, né? E botou nos autos também que com 30 dias ele devolveria o exame o dinheiro que eu tinha dado para fazer o exame de DNA. E assim terminou a nossa audiência, né? E eu saí feliz, né? Tinha resolvido tudo, né? Próximo mês já ia cair aí já ia ter a pensão certinha do meu filho, né? Ia ter o dinheiro do DNA de volta, né? E fui embora, né? Só que aí, passado alguns dias, a advogada, né, me procurou querendo que eu pagasse aí as viagens que ela tinha, a gasolina aí, das viagens que ela tinha dado para Itupiranga. Eu falei, o quê? De jeito nenhum. Você dispensou os honorários para o tesoureiro, quem tinha que pagar essas viagens era o tesoureiro, não era eu não. Pensando que eu sou otária, eu paguei foi nada. Eu acho que ela tentou entrar lá na prefeitura, né? Se entrosar lá na prefeitura, não deu muito certo o que ela planejou, e aí eu acho que ela não quis perder de toda, né? Porque ela tinha dispensado os honorários, e veio para cima de mim aí para ver se eu dava alguma coisa nas viagens na gasolina que ela tinha feito para Itupiranga. Eu falei, não, de jeito nenhum, você dispensou porque você quis. Não me dei um centavo. Sim, aí o tesoureiro, não me lembro muito bem se já nesse período ele já estava recém-casado, semi-casado. Eu sei que ele estava casado aí com uma terceira esposa, né? Mas não demora muito,
tesoureiro começa com essas agressões aí, quando começa os estresses, né? Começa a zangar, que todo casamento tem, né? Passa a lua de mel, começa as zangas, né? Então, quando começou as primeiras zangas dele, começou a ser agressivo com a esposa também, com a terceira esposa, né? E a esposa não suportou, né? Não suportou Taca, que ninguém gosta disso, ninguém suporta Taca. Largou ele e foi embora para Belém. E aí eu estou na minha casa, né? Também recém-separada de um ex-namorado, marido. Eu tinha morado aí uns 9, 10 meses com um rapaz. A gente estava fazendo um teste aí, se dava certo, né? Para casar. E a gente tinha feito aí um acordo de que ia morar 1 ano junto. E se desse certo, a gente com 1 ano casaria. Se não, a gente separaria, né? E com 10 meses eu pedi para separar. E a gente separou, né? Eu estava aí morando numa kitnet sozinha com o meu filho. Quando de repente, né, chega a visita aí do tesoureiro. E ele pede para voltar. Quer que a gente crie nosso filho, que a gente tenha uma chance, né? Que dê a oportunidade aí de tentar de criar o nosso filho junto. Depois de tudo isso, o menino já tinha uns 5 aninhos, mais ou menos. 4, 5 aninhos. Quase 5 anos eu acho que ele tinha na época. E eu, E agora? Eu gostava do tesoureiro. E aí, eu vou tentar ou não? Bom, eu vou contar para vocês a resposta que eu dei para ele no próximo capítulo. E até amanhã, se Deus quiser.